Esse carro é um sonho, né? Land Rover Defender. Todo mundo já conhece, pelo menos quem gosta de 4x4 conhece esse tipo de carro. Esse aqui é o meu. E uma pergunta que eu recebo bastante é: como é que eu faço para comprar um bom carro? Ou seja, como é que eu faço para escolher um sonho, né? E não cair em pequenas armadilhas que são a compra desse carro, porque ele envolve a tua compra, uma paixão e um sonho. Então nesse vídeo eu vou te mostrar alguns itens que são em ordem de prioridades para fazer uma boa compra desse carro. Eu sou o Felipe Varoni, essa aqui é a Defender Mascote da Varoni. E nesse canal a gente vai aproveitar para falar sobre ela e fazer o anúncio. A gente vai colocar ela à venda. Então vou mostrar o que a gente tem que olhar primeiro num Defender para fazer a compra. De cara eu já vou entregar a primeira coisa que tem que ser feita quando for comprar um Defender, quando for avaliar. Esquece todo o resto, visual, motor, barulho, nada. Vamos olhar o chassi desse carro. Vamos ver como é que está o estado do chassi. Por que a gente vai olhar o chassi primeiro? Que é a parte principal deste carro. É a mais difícil de ser consertada e é aquela que tu te entrega se ela foi bem cuidada ou não. Então, se tiver um colchãozinho, um papelão, na hora que for olhar, coloca ele embaixo e se deita para olhar, ó, bem assim, ó. Vai se deitar e vai olhar. Ó. Agora eu vou mostrar mais de pertinho o que a gente tem que ver aqui. Essa peça aqui, ó, é o chassi do carro, tá? Tem desse lado aqui, lado do motorista, e do outro lado. São duas longarinas que tem o chassi. Ó. A Defender é conhecida pela sua robustez e o principal motivo é esse carinha aqui. Ó. Então o que a gente quer ver aqui, ó? Aparentemente, se tem alguma solda, algum trincado, alguma parte que esteja enferrujada, oxidada. E aí a gente consegue verificar, por exemplo, aqui, ó. Eu vou botar o meu dedo aqui, ó. Não pode ter terra dentro. Por quê? Quando ela tem alguma coisa que está enferrujando, é de dentro para fora, ou seja, entrou terra, entrou barro, entrou água. Não precisa ser um carro de trilha, só por acumular sujeira ele pode enferrujar. Então a gente consegue bater, ver que o barulho é firme, não tem barulho de coisa de aço esfarelado. Claro que isso é difícil de explicar, né? Mas assim, tu consegue visualmente, mesmo sem ter nenhuma técnica, ver se não tem uma solda fora, né? A não ser, claro, a solda do próprio chassi. Verificar isso ao longo de todo o chassi, que é essa parte aqui, ó, aquela parte lá, a parte interna, a parte externa. Então isso é o primeiro passo para comprar um bom carro. O chassi tem que estar íntegro. É claro que se ele for reformado, tiver todo pintado, pode esconder alguma coisa. Mas solda, esse tipo de coisa, é mais difícil. Então às vezes é bom olhar um que esteja com a pintura bem da época. Então agora a gente vai mostrar mais o chassi, né, para acompanhar, que é mais nessa parte baixa aqui, onde pode ficar mais sujeira. Então olhar se tiver os furos, se não tem. Alguns modelos não tinham esse furo no chassi e se recomendava fazer esse furo para exatamente a água que entrar, ou a sujeira que entrar, ela sair. Porque ela vai entrar, ela não é totalmente selada. Aqui, ó, é um indício, ó, de que teve alguma corrosão aqui, ó. Então eu, né, quando comprei esse carro, ó, já fiz a limpeza dele e tratei, ó. Então a gente consegue parar. É claro que é um carro de 20 anos, né? Esse aqui é um 2001. Então, ó, aqui, ó, já tá limpo dentro. Ó. Então é sempre manter, ó, a parte interna bem limpa, ó, com esses furos, para colocar algum tipo de vareta para tirar todo e qualquer tipo de sujeira que tem aqui dentro. Então, isso é que tem que ver, não tem solda, não tem podres, né? Acho que já fui bem didático nessa parte. Aqui, ó, foi colocado pelo antigo dono uma manta de calor, né? O Defender tem essa característica aqui, ó, que aqui a gente está praticamente embaixo do assento do motorista e do carona,
para essa lâmina não passar calor. Então esse é um upgrade que foi feito pelo antigo dono. E aí outra coisa é visualização de peça, se tem vazamento, se tem alguma rachadura, isso tudo, ó, deita lá, olha com calma, vê como é que tá as peças, isso é visual, ó. Tá vendo? Tem toda a tampa. Ali, ó, como todo Defender tem o seu vazamento, eu não conheço nenhum que não tenha. Se não tiver vazando é porque tá sem óleo. Então, ó, tu vê que a peça tá íntegra, tá engraxada. Aqui, ó, aqui na caixa, ó, sempre tem essa goteirinha no Defender, a famosa mijadinha. Então é um aspecto visual. Olha o carro, vê se tem amação, se tem rasgo, se tem alguma coisa que mostre algum indício de alguma coisa. Segunda parte é o motor, é o coração do Defender, né? Conhecido pela robustez, pela durabilidade, pela confiabilidade. Então começa já com esse seguinte desafio, ó. Dá uma olhadinha como é que a gente faz para abrir o capô. A gente vai abrir o capô da seguinte maneira, é do lado do motorista. Isso acontece, e não é o lado do motorista, é o lado do carona que abre, ó. Então vai abrir aqui, e vai aqui, ó, pertinho do pedal, ó. Tem o símbolozinho, puxou, tá aberto o capô, vamos lá olhar. Então a parte do motor, vou botar uma luzinha aqui, ó, pra gente ver, ó. A gente vai olhar principalmente se tem algum vazamento aparente. Isso mesmo, vazamento aparente. Um bom indício de um carro bem cuidado é se ele tem algum tipo de vazamento, como é que estão as presilhas, como é que estão as mangueiras, né? Então isso é visual. E o outro teste do motor é ligar ele, escutar o barulho dele e escutar, escutar não, ver que tipo de fumaça vai sair no escape. Se ela vai sair mais branca, se ela vai sair mais preta, se ela não vai sair fumaça. Esses são alguns indícios que a gente consegue ver facilmente. Qualquer um pode olhar e avaliar e tomar sua decisão na hora da compra. Esse Defender, ele tem, para mim, na minha opinião, o top de motor. O que é o top de motor? Ele tem um 2.8 Power Stroke, ou seja, todo o conjunto dele tem esse motor. Os motores originais do Land Rover Defender são 2.5. Então esse aqui tem o 2.8, ele tem uma melhor performance. É claro que nós estamos falando isso de um Defender. Performance não é a palavra certa para esse carro, mas eu acho que esse carro com esse motor ele tem um conforto melhor de dirigibilidade. Comparativo desse motor a gente consegue comparar ele a Rangers, né, da mesma época que usavam esse motor aqui. Então o que acontece? Nesse motor aqui a gente colocou um 2.8 Power Stroke, todo o motor. Além disso, a gente colocou turbina TGV, todos eles têm turbina, mas esse tem a turbina TGV, que é uma turbina que deixa ele com maior potência em rotações iniciais. Talvez tu vai experimentar aí um Defender, tu vai ver que tu vai subir o giro dele e aí daqui a pouco ele vai abrir assim, parece que ele ganha uma força extra. Esse é quando o turbo entra em ação. O TGV ele entra desde a primeira aceleração. Nesse carro também eu fiz aqui, ó, o upgrade de intercooler e radiador da Master Cooler. Enfim, tem N marcas no mercado, mas é toda ela de alumínio, para evitar o famoso aquecimento, né? E aí, falando em aquecimento, ó, um indício de um bom cuidado desse carro é sensor de temperatura. Aqui a gente está medindo a temperatura da água lá dentro. Aqui a gente tem um sensor de temperatura do bloco, que é essa parte de metal. A gente tem um sensor de nível do reservatório de água nesse carro. Eu tenho também o sensor de carregamento do alternador. Então são alguns indícios que na época não vinha isso nos Defenders com essa precisão. Principalmente a temperatura.
a gente fala aí pela experiência que existem 3 tipos de marcadores de temperatura no Defender original. Quando ele está desligado, quando ele está no meio, é normal, e quando ele ficar no terceiro estágio, aí o editor vai ter que botar o pi, porque foda o motor. E ele não vai subindo constante, tá? Ele é de uma hora para outra. Eu já vi isso acontecer num Defender que eu tava e estraguei a parte de cima do motor. Mas isso é visual. Vamos voltar para olhar aqui o carro. Visualmente a gente consegue analisar as mangueiras, as abraçadeiras. Aqui botei abraçadeiras de mangueiras de silicone. A gente vai sempre fazendo upgrades. Então agora a gente vai dar a primeira partida, ó. Tá vendo que saiu ali uma fumacinha preta? Isso é a primeira partida, é normal essa fumacinha. Então ali, ó, não tá saindo nada. Espera aquecer o carro, né? Não vai me acelerar o carro com ele frio. Aquecer um pouco, deixa ele trabalhar um pouco, ó. Então aqui, ó, o barulho, ele é constante e uniforme. A gente não tem alterações no barulho. Claro que isso é uma avaliação pré-compra, né? Não existe um scanner para esse carro, como os carros modernos. Não se pluga nada aqui. A gente avalia vazamento e barulho. É referência do que o carro, ó. Então, vou ficar um pouquinho quieto para a gente escutar, ó, essa batidinha clássica do diesel. Então esse barulhinho, ó, a gente chama isso de reloginho. Ele tá, ó, redondinho, tá sem nenhum tipo de avaria, ele não muda assim. Então a gente já tinha deixado o motor quente, agora vamos lá dar uma acelerada para ver como é que a gente avalia a fumaça dele. Então agora, ó, vou dar umas aceleradas para ver que tipo de fumaça que vai sair, ó. Fumaça preta, ó, tá vendo, ó? Vamos parar, senão a gente vai ficar louco aqui dentro. Vamos abrir aqui. Então, a fumaça preta significa que o motor ele tem um adiantozinho de bomba, mas não tem a fumaça branca. Essa é a pior fumaça que tem para um indício de uma má compra. Ou seja, a fumaça branca, essa aí, esquece que alguma coisa o motor tem. Outra coisa que é surpreendente, às vezes as pessoas não entendem, mas assim, quilometragem. Eu nunca olho a quilometragem, não me interessa quantos quilômetros tem. Se ela tem pouco ou se ela tem alto. Eu nunca comprei um Defender olhando a quilometragem ou avaliando para alguém. Essa noventinha, por exemplo, como eu sou um cara grande, o que eu faço? Eu tenho esse cubo e essa direção menor mais perto do banco. Eu ajusto também os bancos aqui para eles correrem um pouco mais para trás. Nesse caso aqui, ó, a gente fez o quê? Eu coloquei o banco dos Defenders mais novos, que tem essa parte aqui, ó, mais alta. E coloquei lá atrás também os bancos reclináveis originais do Defender. Então são alguns upgrades que a gente vai fazendo, né, num Defender. E aliás, eles nunca param. Aqui, ó, o sensor aqui, o que a gente colocou? Pressão de turbina, RPM, marcador de combustível e, é claro, odômetro e marcador de velocidade. Outro ponto que a gente vai começar a olhar agora são os acabamentos. Acabamentos são essas peças plásticas, o famoso painel do Defender, essa parte aqui, ó, que são os difusores de ar-condicionado, aqui são os sensores que eu coloquei. Isso tudo é o terceiro item que a gente vai olhar. O item de acabamentos, eles são mais difíceis de se encontrar no mercado. Não que eles não existam, né? Mas eles são mais caros de conseguir. Não interferem na qualidade do carro, mas interferem para que tu esteja um carro com todas as partes íntegras, né? Aqui nesse carro, ó, o que a gente fez? Eu adaptei um
rádio novo, com Bluetooth. Então a gente conecta, naquele tempo se chamava 2G, era um rádio menor, né? Então a gente colocou aqui, eu coloquei aqui, ó, os sensores, ó. Aqui eu estou medindo, ó, o sensor, a temperatura do bloco, ó. Lá tá 45 graus. Aqui eu coloquei, ó, um medidor da bateria, que agora está desligada, que liga o rádio, mais uns carregadores USB que não tinha na época, né? Além do carregador, além do isqueiro normal. Então o rádio tem ali. Palanca, eu troquei, né, a manopla por uma mais raiz. E aqui um upgrade também, ó. Eu fiz essa caixa aqui, ó, de apoio maior para apoiar o braço. A original ela é mais baixa, mas eu mantive, ó, o logo original. Então a gente tem aqui um porta-treco. E aqui dentro, ó, eu tenho uma caixa de som de sub, que ainda sobra um espaço bacana aqui para carregar as coisas. E é o meu carro do dia a dia, eu uso ele sempre, tá? E aqui um porta-treco, um porta-copos. Um outro item legal que vem a original, que é bem difícil de conseguir, é o ar-condicionado. Esse ar-condicionado aqui, a Land Rover adaptou aqui para a época, e é o famoso gela-saco, porque fica bem nessa posição mesmo. Outro item que eu acho essencial, Rock Slider, ó. Não é estribo, tá? Aqui originalmente o Defender tem uma pecinha de alumínio, e a gente retira ela e bota essa peça parruda aqui, ó. Para se pegar uma pedra, se pegar alguma coisa, defender e não machucar o carro. Então, outro up que tem. Outro up que dá para mostrar já direto é essas chapas famosíssimas, que não são originais, isso aqui são instalados, ó. Essa chapinha aqui, ó, de alumínio, que é o mesmo desenho dos tapetes da forração que a gente fez lá, ó. Essa pecinha aqui clássica, costuma ressecar de plástico e quebrar, ó, ou por pisar ou por tempo mesmo. Até já pensei em fazer uma peça de metal, algo customizado. Existe no mercado diversas opções, mas essa aqui costuma quebrar. Mesma coisa essa daqui, do outro lado. Tem também o snorkel, isso não é original, então a gente coloca o snorkel para ter acesso a lugares mais alagados com ele. Esse aqui é o que eu acho mais legal, que é a boquinha safari. Seguindo esta ordem, a gente já vai agora para a parte de lataria, para ver pintura, para ver as ondulações que ela tem. Sempre lembrando que esse carro, todo ele é de alumínio, tá? Então essa parte agora é uma parte também bem importante de se olhar. Provavelmente não vai achar, eu nunca vi um que seja retinho de lata, tá? Ele eram chapas de alumínio, então ele tem essas deformidades que não são batidas, né? E a característica bem clássica dele são os rebites. Então essas peças rebitadas na lataria, aqui, ó, são rebites, ó. Esse aqui é um adesivo que a gente colocou da firma, são rebites. E aí que a gente vai olhar agora uma parte que não é feita de alumínio, ó, que essa aqui tem que olhar bastante também, ó. Essa parte aqui, ó, da porta, essa parte aqui, elas são aço carbono. Então isso aqui, ó, costuma enferrujar se não foi bem cuidado. O que significa não foi bem cuidado? Entrou água aqui, ficou depositada e ela não saiu. Então essa parte aqui, ó, no caso do noventinha, as duas portas tem que olhar isso e a traseira. Se for a 110, é óbvio, olha as 4 portas. E aí tem um outro detalhe, ó. Essa parte aqui, ó, interna, que é a parede corta-fogo, que é o que divide os triplos que vão dirigir o carro, né, o motorista e caroneiro, do motor. Essa parte interna também é feita de aço. Então, se ela deposita água ali, ela costuma enferrujar. Então, assim, se conseguir ver se alguma coisa tem ali, no nosso caso aqui, a gente fez todo um isolamento de borracha, que a gente costuma fazer aqui, para evitar barulho e facilitar a limpeza, que nem aqui a gente colocou as cantoneiras, botou toda essa parte de borracha para diminuir o barulho, e ajuda bastante num carro que não tinha esse tipo de conforto acústico. Teto solar, na versão CSW, a Land Rover inventou isso. Colocou um teto solar, e essa é a primeira Defender que eu tenho com teto solar. E elas
entram água. Já vedei, já passei, já fiz tudo, troquei borracha ali. Claro, hoje em dia ela não está entrando água, mas eu não sei até quando que isso vai acontecer. Enfim, é uma das características do carro, né? Mas não desmerecem o carro, mas é uma característica única, né? E agora a gente vai começar a olhar os upgrades, aquilo que já tem melhorado em cada carro. Faróis de Defender, os originais são bem fracos. Então, em 2007, os faróis da Puma melhoraram isso. Então, aqui nesse caso, eu já coloquei os faróis do Defender Puma. Então, melhorou bastante a minha iluminação. Coloquei também uma barra de LED, que numa estrada de chão é sempre bem-vindo. Aqui, pneus PF 33 com roda 15. Os originais do Defender eram 16. Aqui eu fiz questão desse setup, ó, de botar a roda 15, que ela tem esse offset. Offset é essa parte que a gente consegue botar ela mais para fora, sem usar largador. Então a gente consegue ter ele bem parelho com o carro. E na minha opinião, as 2 polegadas que a gente levantou aqui, com molas, amortecedores, duplação, na frente molas azuis também, deixam o conjunto para mim o mais bonito que tem no Defender. Pneu 33, altura 2 polegadas, é aquela altura que facilita passagens e tudo, sem ficar aquele monstrão de altura. Esse eu faço questão também, ó, quando a gente coloca 5 pneus novos, ó, então o step é novo e nunca vai rodar. Suporte de step, esse é um item bem importante de se ter no carro, ó. Não vai forçar a porta traseira toda vez que abrir, principalmente em rodagem, quando coloca o pneu ali. Esse upgrade é uma luz de ré, realmente uma luz de ré auxiliar que a gente colocou. Claro que eu tenho a luzinha original, mas a gente fez essa adaptação ali. Outro item que a gente tem opcional é o engate de carretinha. Esse a gente colocou o engate e a regulagem de altura. Aqui do lado do engate, a gente tem esse suporte aqui, ó, que nem todas que tem, ó, para poder acessar o porta-malas, ó. Então aqui eu vou abrir, ó. Então, inclusive eu vou mostrar que a chave funciona também, ó. Então, acompanhe aqui comigo, tá trancado. Então, isso não precisa ter nenhum conhecimento, funciona que nem chave as outras, tá? Então, não abriu de novo, eu acho que estava trancado, estava destrancado e eu que não consegui abrir. Nem agora. Olha só, o boca aberta aqui eu estava abrindo até a metade. É óbvio que não vai abrir, ó. Tem que girar toda ela, aí vai abrir. Ó. Então abrindo aqui, ó, vou mostrar como é que funciona os banquinhos originais. Esse aqui está recolhido. Aqui, ó, são os originais Land Rover também. Então ele tem regulagem de encosto de cabeça e de profundidade. Legal porque tu tem um espaço pequeno aqui dentro, tu consegue prender eles lateralmente, bem simples assim, ó, botar eles presos lateralmente. Aqui a gente tem o mesmo borracha que tem lá na frente, que facilita a limpeza. Aqui mais um acessório que é para encatar no engate, para ser rebocado com cinta, né? Então travadinho, sempre bom ficar aqui. E aqui mais um porta-treco, ó, para guardar coisa no Defender. Eu vou falar agora um pouquinho, acho que no vídeo eu estou mostrando o Defender, mas esse aqui, ó, é a garagem da minha loja. E aí, claro que remete tudo, né, pela paixão que eu tenho. Aqui são as traseiras do Defender. Aqui são alguns desses carros, são alguns dos Defenders que eu já tive. Aqui são fotos, né, imagens da onde eu iniciei a gostar, ó, Camel Trophy, são essas Discoveries, esses Defenders embaixo d'água. Aqui alguns clássicos que eu admiro também. E aqui, ó, são as camisetas dos primeiros encontros de Land Rover que a gente ia e alguns organizava, né? Aqui, ó, o primeiro que eu vim em 2012 em Jaraguá do Sul. Então aqui foi o primeiro encontro que eu vim e depois vim morar nessa cidade aqui. Aqui a gente tem
as referências dos adesivos que a gente sempre recebia nas entradas. Aqui do Décimo tem mais outros, né? Mas esses aqui a gente foi organizando e colocando aqui, ó. Então agora eu vou te mostrar a placa da loja. Lá, ó, é um Series, é o primeiro Defender, vamos dizer assim, ó, picapezinha. Ela faz parte do nosso contexto aqui. Então, com isso eu quero finalizar esse nosso vídeo te dizendo que é uma lenda isso do que se fala, mas quando tu estiver procurando um Defender, pode ter certeza que ele vai te encontrar. Então não tenha pressa para fazer uma boa compra. Vai com calma que ele vai te achar.